Bom dia, sejam bem-vindos aqui à continuação do nosso estudo, Romanos. Nós estamos estudando o capítulo 2. Se vocês se lembram, na última aula, na aula passada, o último versículo que nós vimos foi o versículo 13 de Romanos capítulo 2, que diz: Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Então, mais uma vez, eu peço que Deus abençoe esse estudo. Agradeço você que está aqui, que está participando, e realmente as minhas orações são para que esse estudo possa auxiliar, possa edificar, possa tornar a sua compreensão da carta aos Romanos um pouquinho melhor e que todos nós possamos nos aproximar de Deus através desses estudos. Porque baseado nesse versículo 13, que foi o último que nós vimos, nós aprendemos também lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que não adianta nós sermos apenas ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes, né? Então temos que obedecer, temos que colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, porque muitas pessoas vão para a igreja todos os domingos e ouvem falar de Jesus, ouvem pregações muitas vezes maravilhosas, mas se as pessoas não ouvirem, aprenderem e se esforçarem em colocar isso em prática nas suas vidas, não terá nenhuma utilidade, né? Não adianta passar a vida toda frequentando prédio de igreja se não se esforçar em obedecer, né? Jesus disse, aqueles que me amam são os que obedecem a minha palavra. Então, vamos nos esforçar e vamos dar início ao nosso estudo do livro de Romanos, capítulo 2, hoje. E como eu disse na aula passada, se você não viu a aula passada, se você perdeu outras aulas, procure acompanhar, para que tenha uma boa compreensão de tudo que nós estamos falando aqui e uma boa compreensão também do livro de Romanos. Então, eu disse na aula passada que nós iríamos precisar examinar os dois próximos versículos dessa carta de uma maneira especial, porque isso faz parte de um dos desafios de estudarmos essa carta aos Romanos. Porque em diversos momentos da carta nós encontramos pequenos trechos com um pensamento teológico importante, mas que parece a parte do assunto que Paulo está tratando ali naquele momento. Então Paulo vem tratando de um determinado assunto, de repente ele dá uma escapada, que é o que a gente chama de, ele faz uma digressão, e aí ele trata de algum outro assunto ali rapidamente para depois voltar ao assunto que ele estava tratando. E acontece que muitas vezes esses trechos onde ele faz essa digressão são trechos importantes, são trechos profundos, então a gente precisa dar uma analisada nesses trechos, e é o que acontece aqui, né? Então esses dois próximos versículos é exatamente o que está acontecendo. Então aqui no capítulo 2, Paulo ele dá mais atenção aos judeus. Agora, mesmo assim, ele faz alusões aos gentios em alguns momentos, como no versículo 12, em que ele diz que todos os que pecarem sem a lei também perecerão. Então, ainda que a carta no capítulo 2 esteja tratando mais de forma mais direta com relação aos gentios, ele ainda trata dos judeus, aliás, né? Ele ainda trata dos gentios em alguns momentos. E agora, quando a gente olha para esse versículo aqui, por exemplo, versículo 12, para algumas pessoas pode parecer injusto. Por que eles perecerão se eles nem possuíam uma lei para obedecer? Como é que eles poderiam ser acusados de desobedecerem uma lei que eles nem possuíam? Vamos dizer para eles, vocês estão sendo punidos porque desobedeceram essa lei aqui. Eles disseram, como que eu desobedeci? Eu nem sabia que essa lei existia, como é que eu poderia obedecê-la? Então, para algumas pessoas isso pode parecer injusto. E a resposta de Paulo é que os gentios eles podiam não ter a lei de Moisés, mas eles tinham sim uma lei para obedecer. E é interessante prestarmos maior atenção nesses dois versículos, porque é a passagem mais esclarecedora do Novo Testamento sobre a consciência humana. Sabe a consciência humana? Aquilo que nós temos, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que existe um padrão, uma forma de viver que é a forma correta e uma outra forma que é errada. Isso por quê? Por causa dessa consciência que todos nós temos, e é isso que nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é que a Bíblia diz com relação a isso nesses dois próximos versículos.
Então, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Ó. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, vamos analisar esse versículo aqui parte por parte. Nessa primeira parte aqui, Paulo fala assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena. Então, Paulo diz que esses gentios eles seguiam os mesmos princípios que estavam presentes na lei de Moisés. Por isso diz que, mesmo sem ter a lei, eles seguiam naturalmente o que a lei ordenava. Para a gente tentar entender isso aqui bem, de forma bem clara, vamos pensar aqui num exemplo. Tá? Vamos pensar nos 10 mandamentos. Então, nós temos lá os 10 mandamentos e o que diz o quinto mandamento? Está lá em Êxodo capítulo 20, para quem quiser dar uma conferida lá. Então, o quinto mandamento, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Então, muitos gentios, naquela época, eles viviam dessa forma. Eles respeitavam seus pais, respeitavam suas mães, eles de fato honravam os seus pais, ainda que eles não soubessem que existia uma lei que dizia que eles precisavam fazer isso. Então eles obedeciam ao princípio dessa lei de forma natural, mesmo que não a conhecessem. Nós temos lá também o sexto mandamento, que diz: não matarás. Então, a maioria dos gentios acreditavam que era errado matar. Não eram todos eles assassinos. Então, novamente, eles obedeciam ao princípio da lei, ainda que não a conhecessem, ainda que nem soubessem que Moisés existia, eles obedeciam a esse princípio. Nós temos ali também o sétimo mandamento, que é: não adulterarás. Então, alguns deles eram de fato cônjuges fiéis, eles respeitavam seus maridos, suas esposas, eles entendiam o casamento como um relacionamento que deveria durar para a vida inteira. Então, nunca ouviram falar, não adulterarás, né, como uma ordem de Deus, mas ainda assim eles obedeciam a esse princípio. E o oitavo mandamento, que era: não furtarás. Então, a maioria deles também considerava o furto um crime. Então, ainda que eles não possuíssem os 10 mandamentos, ainda que eles não conhecessem, não soubessem nada de Moisés, não soubessem que existia um Deus que exigia um determinado comportamento deles, não eram todos eles assassinos, não eram todos eles adúlteros, não eram todos eles ladrões. Então, eles obedeciam a esses princípios de forma natural, né? E é isso que Paulo está tentando nos mostrar aqui, está tentando nos ensinar nessa passagem. E da mesma forma que nós entendemos aqui que muitos gentios eles seguiam naturalmente essa lei, a gente pode aplicar isso para quando a gente olhou ali para o capítulo 1, para aquela lista de pecados que nós esmiuçamos eles todinhos ali também. Então, da mesma forma, nós podemos entender que nem todos os gentios eram culpados daqueles pecados. Apesar que muitos na cidade de Roma naquela época, eles seguiam aqueles costumes, né? Eles viviam daquela forma. Mas havia também os que não eram imorais, os que não eram pervertidos, e Paulo está tratando dessas questões aqui. E quando a gente olha para essa situação como um todo, nós percebemos que esses gentios eles eram guiados por um senso natural do que é certo e do que é errado. Eles naturalmente sabiam que algumas coisas eram certas e outras coisas eram erradas. Porque foi assim que Deus determinou que sejam as coisas, né? Foi dessa forma que Deus resolveu organizar a sua criação. E em seguida, Paulo ele vai dizer aqui que esses gentios, eles tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Então, Paulo ele está falando aqui daqueles que demonstram através das suas vidas que as normas da lei estavam impressas em seus corações. O que eles tinham gravado em seus corações não era a lei propriamente dita, mas os princípios da lei,
ou, como o texto diz aí, né, as exigências da lei. Então, fica claro o contraste de que a lei dos judeus ela estava escrita em pedra, né, e a lei dos gentios ela estava escrita nos próprios corações deles. Então, Paulo queria que eles entendessem que não adiantava ter as leis escritas apenas, né, apenas essas leis do lado de fora deles, se essas leis não fizessem parte dos seus interiores para que eles de fato obedecessem aquilo que eles conheciam. Na sequência aqui nós temos: disso dão testemunho também a consciência. A palavra grega aqui traduzida por consciência, ela quer dizer estar ciente interiormente. Então, ou seja, é ter essa informação dentro de si. Que informação? É saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Todos nós temos esse princípio dentro de nós. Evidentemente, algumas pessoas, conforme vão errando, muitas vezes elas se acostumam com aquilo, elas cauterizando a consciência delas e elas já nem percebem mais aquilo como errado. Mas, em um primeiro momento, certamente todos têm essa consciência de que isso é errado, essa é uma forma errada de se viver e que essa aqui seria uma forma mais correta. Então, não tem como escapar disso. Então, os resultados deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, se a consciência da pessoa acusar que ela fez alguma coisa de errado, acontece aquilo que costuma se dizer que a pessoa fica com a consciência pesada. E se acusar que o que ela fez é correto, aí nós dizemos que ela está com a consciência limpa. É como eu disse em outro momento desse estudo, Paulo ele usa muitos termos legais em Romanos, que são termos jurídicos, né? Então, são aqueles termos usados em tribunais, quando está de fato acontecendo um julgamento ali com o juiz, com os advogados, com o júri. Então, é dessa forma que Paulo descreveu tudo isso que está acontecendo aqui. Então, é de fato como se nós estivéssemos em um tribunal. Tá? Então, imagine que estamos em um tribunal ali. Então, quando Paulo ele fala da lei, quando ele fala de testemunhar, quando ele fala de acusar, quando ele fala de defender. Então, é como se a consciência fizesse o papel do juiz, da testemunha e do júri. E na mesma hora ela já dá a sentença se a pessoa é inocente ou se a pessoa é culpada, que é quando a consciência acusa, né? Quando a pessoa fica com a consciência limpa ou quando a pessoa fica com a consciência pesada. Então o que Paulo está fazendo aqui? Ele está deixando bem claro que toda a humanidade é culpada. Porque todos os seres humanos, em qualquer lugar da Terra, têm essa noção do que é certo, do que é errado, que deveríamos fazer dessa forma e não desta forma, isso aqui é moralmente correto, isso aqui é preocupante. Todos. Ninguém pode fugir disso. E tanto os judeus, que possuem a lei escrita, né, nos seus livros, como os gentios, que possuem a lei escrita em seus corações, todos foram incapazes de obedecer perfeitamente aos preceitos dessas leis, né? Dessas leis. Então, nós estamos caminhando para onde aqui? É para a conclusão inevitável de que todos são indesculpáveis. Mas isso a gente vai tratar mais claramente quando entrarmos ali no capítulo 3. Tá? Mas esse trecho que nós estamos estudando aqui, ele termina no versículo 16, que diz assim: isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Então, depois de dizer que os que pecarem sem a lei perecerão, que os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados, que serão declarados justos os que obedecem, não os que apenas ouvem a lei, e que mesmo os que desconhecem a lei de Moisés têm uma lei gravada em seus corações e em suas consciências, e que eles deveriam seguir essa lei. Então, Paulo mostra essa consequência da qual ninguém pode escapar, que é a a consequência da desobediência de todos os seres humanos. O julgamento de Deus será inevitável.
Muitos, quando pensam em Jesus, pensam nele apenas como um grande mestre, né? Ou como nosso Salvador. Mas eles se esquecem que Jesus também será o nosso juiz. Jesus vai julgar tudo aquilo que nós temos em segredo, todos os pensamentos, as intenções do nosso coração. Sabe aquelas coisas das quais você se envergonha, você pensa que ninguém sabe? Pois é, Deus sabe. E no dia do juízo final você vai ter que dar conta de tudo isso. Agora, outra coisa interessante aqui nesse versículo é que muitos gostam de pensar no Evangelho relacionado apenas ao amor de Jesus. É costume a gente ver nas ruas as pessoas muitas vezes entregando panfletos e dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. É claro que isso é verdade, é claro que Jesus ama todas as pessoas. O problema é que isso não é toda a verdade. E o versículo ele deixa claro que esse julgamento, ou seja, que o juízo de Deus faz parte desse evangelho que nós temos que pregar para as pessoas. E que, portanto, não adianta a gente falar do amor de Deus para essas pessoas e não falarmos da consequência que elas terão que encarar se elas rejeitarem esse amor infinito que Deus tem por elas. Então, ao pregarmos o evangelho, nós temos que ter cuidado, porque nós temos que pregar o evangelho todo. Porque se a pessoa ficar só pensando que Jesus a ama, ela vai se preocupar com o quê? E pensa, a gente está falando ali, a gente está pregando o evangelho, está evangelizando, entregando panfleto para uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, uma pessoa que é promíscua, que é adúltera, que só tem pensamentos desprezíveis o tempo todo. Aí você chega para ela e diz: Jesus te ama. Pô, ela vai pensar: tá bom, né? Tá tranquilo. Eu posso continuar fazendo tudo que eu faço, posso continuar vivendo minha vida do mesmo jeito, Jesus me ama. O que essa pessoa. Então nós temos que ter cuidado. Temos que dizer assim: olha, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, você não merece, você é um pecador, você merece ir para o inferno. Deus deu a vida para que você tenha a oportunidade de passar toda a eternidade feliz ao lado de Deus. Agora, cuidado. Se você rejeitar esse amor, você vai ter que assumir as consequências da sua decisão. Muito cuidado também nós quando estivermos pregando o Evangelho. E uma pergunta para nós encerrarmos esse trecho do estudo. Nós vimos que é certo, que haverá o dia do juízo de Deus, ninguém pode escapar. Nós vimos também que esse julgamento será justo, as decisões de Deus elas vão ser incontestáveis. Então a pergunta que eu faço é: você está para esse dia? Você está pronto para o momento que você vai encarar Deus frente a frente ali e ter que dar conta de tudo que você tem feito na sua vida? Porque se você chegar à conclusão, como deveria, que não tem um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, que não está empenhado em obedecer a tudo aquilo que ele nos ensinou, ou mesmo que esteja com a consciência pesada por saber que tem feito coisas das quais você se envergonha, coisas que você sabe que desagradam a Deus, se você está nessa situação há mais tempo, não espere outro dia para você se arrepender, mas corra para a presença de Deus, porque Deus está de braços abertos, Ele está te esperando, Ele quer receber você. Hebreus capítulo 3 e 4, se você quiser dar uma lida lá, e aí você vai ver que se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Não deixem de ser salvos por causa da incredulidade, mas se aproximem do trono de Deus com confiança. Todos que fizerem isso receberão misericórdia e vão encontrar a graça de Deus ali. Então não perca tempo. Não perca tempo. Se você sentir Deus falando com você hoje, se você se sentir tocado por as coisas que nós estamos estudando aqui, se você quiser falar comigo, me manda uma mensagem. É para isso que eu estou aqui. Eu estou à disposição. Tá bom?
E nos versículos seguintes aqui, Paulo ele vai ser mais direto, né? Ele vai ser bem direto, ele vai deixar claro que ele está falando especificamente para os judeus. É o que a gente vê aqui no versículo 17, ó, no início do versículo. Ora, você que leva o nome de judeu, é para eles que ele estava falando, né? Para aqueles que levavam o nome de judeu. E Paulo vai dizer palavras que devem ter soado muito duras para eles. Realmente deve ter atingido eles como um grande golpe. Porque o judeu, ele acreditava que tinha uma relação especial com Deus, simplesmente por ser descendente de Abraão, por levar ali no seu corpo a marca da circuncisão. Agora, Paulo ele traz aqui para a gente uma ideia que ele vai usar diversas vezes nessa carta aos Romanos. Que ser judeu não tem nada a ver só com a circuncisão, ou só com uma questão racial, né, com o fato de serem todos descendentes de Abraão. Tem muito mais a ver com atitude, tem muito mais a ver com comportamento, com a maneira de proceder. E, sendo assim, muitos descendentes puros de Abraão, circuncidados, eles não seriam verdadeiramente judeus. Enquanto muitos gentios incircuncisos seriam judeus no verdadeiro sentido da palavra. E isso, sem dúvida, soaria como uma tremenda heresia para os judeus, porque eles consideravam os incircuncisos como abomináveis diante de Deus. Então a gente vai ver aqui como é que Paulo apresenta essas questões para eles. Então ele vai começar mostrando como é que os judeus se sentiam com relação à lei, né? Como eles se orgulhavam, como eles se gabavam, como eles se sentiam superiores, só pelo fato de terem as leis de Deus, né? As leis de Moisés, que Deus deu para eles através de Moisés. Então nós vamos ler aqui, ó, nos próximos versículos. Vamos ler o versículo 17 inteiro. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade de Deus. E da verdade. Será que os judeus se achavam superiores ou não, né? Então, por que é que eles se sentiam superiores? Porque eles se apoiavam na lei, né? Porque eles pensavam que eram instruídos pela lei. Porque eles eram luz para aqueles que estavam em trevas, era assim que eles se consideravam. E porque na lei eles tinham a expressão do conhecimento e da verdade. Então, Paulo já havia advertido eles no versículo 13 que só ouvir a lei não tornava ninguém justo aos olhos de Deus, mas que era preciso obedecer para ser declarado justo. E aqui ele começa a demonstrar para eles o que é que isso queria dizer. Então vamos ver aqui, ó, nos próximos versículos. Romanos 2, 21. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Então, quando Paulo diz aqui, ó, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo, ele está jogando na cara dos judeus a hipocrisia deles, pois eles não viviam de acordo com aquilo que eles mesmos ensinavam. Então Paulo ele vai citar 3 itens que faziam parte dos 10 mandamentos, porque isso era muito importante para eles, né? Então Paulo vai tocar bem na ferida ali. Ele vai tocar em 3 pontos dos 10 mandamentos ali, que era: não roubarás, não adulterarás e não terás outros deuses além de mim. Tudo isso está lá em Êxodo capítulo 20, se você quiser, né, se aprofundar ali. Então, quando Paulo ele fala aqui de detestar os ídolos, no versículo 22, ele está se referindo a eles não terem outros deuses. E isso aconteceu só depois do cativeiro babilônico, porque antes disso eles foram idólatras, eles adoraram o deus Baal. Então eles
só conseguiram cumprir esse mandamento de não terem outros deuses depois do cativeiro babilônico. Agora, essa parte do texto aqui que fala rouba-lhes os templos, é bem difícil a gente entender essa parte, porque historicamente nós não temos boas explicações para o que é que estaria acontecendo ali. Talvez alguns judeus, por eles desprezarem tanto os outros deuses, eles literalmente roubassem qualquer coisa que conseguissem desses templos. O que a gente sabe é que grandes riquezas eram guardadas nos templos pagãos e que esses roubos eram, até certo ponto, comuns. E nós conseguimos até na Bíblia perceber isso quando nós olhamos, por exemplo, lá para Atos capítulo 19, ali quando houve uma grande confusão na cidade de Éfeso por causa da pregação de Paulo, com os discípulos da deusa Ártemis. Tá? Então eles tinham essa deusa Ártemis lá e eles tinham esse templo que era dedicado a ela. Aqui é o que sobrou do templo. Tá? Isso aqui existe hoje em dia, isso pode ser visitado. Então o que sobrou desse templo para essa deusa é isso daí. Mas na época de Paulo deveria ser dessa forma esse templo. Então eram aí que esses discípulos dessa deusa se reuniam. Esse templo existia na época do Novo Testamento. Então esse é o contexto do que nós estamos estudando aqui agora. Então, nessa confusão que estava tendo ali de Paulo com os discípulos dessa deusa, o escrivão da cidade, ele vai dizer aqui no versículo 37, quando eles levaram Paulo e os companheiros de viagem deles para serem acusados, o escrivão disse isso daqui: vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Então nós vemos que isso de roubarem templos parece que era uma coisa comum, né? Tanto que eles deviam fazer essas acusações quando alguém era pego roubando os templos, né? Então é uma coisa que acontecia naquela época. Então é possível que esta seja a explicação aqui para o versículo 22 que nós estamos estudando, né? Quando diz aqui, rouba-lhes os templos. Mas existe uma outra possibilidade de traduzir essa passagem, né? É uma palavrinha grega que foi traduzida por rouba-lhes os templos, mas ela pode ser traduzida também como cometer sacrilégio. Então é assim que nós vemos na tradução da Almeida Revista e Corrigida, que fica dessa forma aqui o versículo. Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Então, se essa tradução for a tradução correta, como alguns estudiosos dizem, então era como se Paulo estivesse dizendo para eles algo parecido com de que adianta vocês dizerem que abominam os ídolos, mas cometem sacrilégios contra o Deus verdadeiro. Então, isso aqui poderia até ser uma referência, por exemplo, ao comércio que eles faziam no templo, né? Que fez com que Jesus tivesse expulsado todos os que vendiam, os que compravam. Né? Jesus virou ali as mesas e as cadeiras dos cambistas. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 12, se vocês quiserem dar uma olhada lá também. Então, era como se Paulo estivesse dizendo para eles que se não honravam a Deus como eles deveriam, isso não os fazia menos culpados do que os idólatras. Agora, por falar em desonrar a Deus, aí nós temos aqui o próximo versículo, Romanos 2, 23. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Me parece que esse versículo aqui ele resume muito bem todo esse trecho, desde o versículo 17, porque ele mostra como os judeus eles se orgulhavam, né, por serem judeus, por serem descendentes de Abraão, por terem a lei de Moisés, e como esse orgulho desonrava a Deus, pois eles não obedeciam a essa lei de que eles tanto se orgulhavam. E pelo fato de não obedecerem aquilo mesmo que eles ensinavam, fazia com que o nome de Deus fosse blasfemado, que é o versículo 24, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, quando olhamos historicamente para como as coisas eram ali no tempo do Novo Testamento, a gente chega a ficar horrorizado com quantos judeus desonravam o nome de Deus diante dos outros povos, né, diante dos gentios,
por causa da maneira como eles viviam. Então, por causa dessa maneira que eles viviam, o nome de Deus era blasfemado. Para a gente ter uma ideia de como eram as coisas naquela época, novamente eu vou citar aqui William Barclay. Se alguém quiser, tá, gente, eu posso até enviar esses escritos que eu tenho do William Barclay, para quem, se alguém tiver um interesse, né, para ter acesso a todas essas informações históricas que uma ou outra eu acabo citando aqui. Então, William Barclay ele diz assim para a gente, que os gentios consideravam os judeus como a mais desagradável das raças. O costume de observar o sábado era visto também por eles como pura vadiagem, como pura indolência. E por guardarem o sábado, eles foram excluídos da obrigação de servir o exército, né? Porque eles guardavam os sábados, eles não precisavam servir o exército. Porque, pensem, não dá para parar uma guerra no sábado só porque os judeus não iam participar. Eles se tornavam imprestáveis, né, nos dias de sábado durante os combates. Porque você pensa, né, tá lá a guerra acontecendo, tá os exércitos ali em formação, combatendo, ou de repente fazendo um cerco a alguma cidade, e aí chega no sábado, os judeus simplesmente cruzavam os braços e não participavam mais da guerra ali. Ou seja, eles se tornavam inúteis, né? Agora vocês pensem no tamanho do ressentimento de todos os outros povos, porque eles eram obrigados a ir para a guerra, muitos deles sabiam que iam morrer ali quando fossem para essas guerras, e os judeus não. O judeu ficava de boa, ficava tranquilo ali. Então, sem dúvida nenhuma, isso era motivo de grande ressentimento, né, das outras nações com relação aos judeus. E outra coisa que se dizia é que entre eles mesmos, entre judeu com judeu, eles eram honestos, eram cheios de compaixão. Agora, com as outras pessoas, eles agiam como se estivessem cheios de ódio. Nós sabemos que nem informação para alguém que estivesse perdido, se não fosse para um outro judeu, eles também não davam. Nenhuma pessoa que tivesse perdida e que pedisse para eles informação, se não fosse judeu, eles se negavam a ajudar. Então, isso dentre outras coisas, tá, gente? Eu não vou ficar comentando muito aqui para não me alongar. Deixa eu até ver aqui quanto tempo de aula nós temos. Já estamos com mais de 30 minutos. Então, mas aqui já dá para a gente entender, né? Para a gente perceber que a atitude dos judeus para com qualquer outra pessoa que não fosse judeu era uma atitude de desprezo. Então, com isso, os judeus faziam com que o nome de Deus fosse blasfemado. Eles se fecharam em sua comunidade, né? como se eles tivessem se colocado dentro de uma bolha. E eles acreditavam que eram os queridinhos de Deus, só porque eram judeus. E desprezavam todas as outras pessoas. E pior, né? Porque eles acreditavam que Deus também desprezava todos os outros. Deus só tinha olhos para eles. E assim, eles se mostravam aos gentios como um povo arrogante, como um povo intolerante, sem compaixão. Realmente era um povo odioso. Agora, que tipo de imagem eles passavam daqueles que dizia ser o Deus deles, né? Porque se esse Deus que eles diziam que era o Deus deles aceitava eles dessa forma, na verdade, se Deus teria formado um povo que fosse daquela forma, né? Que tipo de Deus seria esse? Um Deus que desprezava todas as outras pessoas, que agia como se tivesse ódio? Né? Então, eles faziam dessa forma, eles desonravam Deus, ao invés de fazerem com que o seu nome fosse santificado entre as nações. Né? Eles faziam com que o nome de Deus fosse blasfemado. Porque as pessoas, quando falavam mal dos judeus, falavam mal também daqueles que diziam que era o Deus deles. Tá? Então, gente, como já passamos aqui de 30 minutos, eu acho que está bom para nós encerrarmos aqui por hoje. Tá? Na próxima aula nós vamos ver ali que Paulo vai explicar para eles que só o fato de alguém ser circuncidado não fazia daquela pessoa um judeu. Né? Então é nisso que nós vamos entrar. Se vocês quiserem, leiam
o restante do capítulo, meditem, já deem uma lida no capítulo 3, procurem ali ver que tipo de informação vocês conseguem extrair dessa leitura, porque assim o aprendizado fica de fato na mente, né? Porque aí quando vocês estiverem acompanhando o estudo, vocês vão ver se eu vou trazer as mesmas informações que vocês conseguiram chegar, aí vai haver essa troca de informações, né? De repente eu posso acrescentar coisas aqui que vocês sozinhos não conseguiram perceber dos versículos, e nessa interação a gente aprende, a gente cresce, é onde Deus consegue falar conosco. Tá? Então, como eu disse, eu estou fazendo esse esforço para trazer essa aula para vocês. Deixa eu até falar com vocês aqui mais diretamente. Né? Então, para mim é uma alegria, é um prazer estar me esforçando. Perdoem por um domingo ou outro que eu acabo não conseguindo trazer a aula, mas eu estou buscando realmente tratar essa carta de uma forma que a gente consiga aprender bastante informação daquilo que Deus está querendo ensinar para nós. Tá? Então fica aqui o meu agradecimento, as minhas orações por vocês que estão participando e essa dica de vão lendo os próximos versículos, vão lendo os próximos capítulos e tentando absorver o que vocês mais conseguirem, para que a gente faça essa troca aqui nos momentos dos nossos estudos. E eu vou ficar muito feliz com comentários, com questionamentos, com perguntas, com críticas, tá? Será um prazer interagir com vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Deus assim permitindo, domingo que vem nós estaremos aqui para mais um estudo na Carta aos Romanos. Deus abençoe a todos.